1º de novembro, sábado, dia de Todos os Santos. É preceito ou não é? Salve Maria, Riquelme aqui. Vamos conversar neste vídeo sobre esta discussão acirrada que vimos na internet nos últimos dias. No Brasil, se transfere sempre o dia de Todos os Santos para o domingo seguinte, e junto com esta transferência ocorre também a transferência do preceito que lhe é próprio, preceito que obriga o católico a ir à missa, prestar culto a Deus. Ocorre que, nos anos em que o dia 2 de novembro, dia de finados, cai no domingo, opta-se por manter Todos os Santos no seu dia próprio, 1º de novembro, neste caso, sábado. Porque, no nosso país, finados é um feriado, e já há uma cultura em que as pessoas vão ao cemitério visitar os seus entes falecidos. E a igreja aproveita então, muito sábia em sua condução das almas, aproveita este dia para estar lá presente, oferecendo sufrágios por estas almas e orientando as pessoas a fazerem o mesmo. É um modo, então, também de evangelizar as pessoas e conscientizá-las a respeito, sobretudo, da realidade do purgatório. E aí fica aquela grande questão. Com todos os santos permanecendo no seu dia próprio, 1º de novembro, sábado. Eu tenho somente o preceito do domingo para cumprir, e portanto o sábado fica opcional, ou eu tenho 2 preceitos, o do domingo, que já é ordinário, comum, conhecemos, e também o do sábado, dia de Todos os Santos. Existem 2 posições a respeito desta questão. Evidentemente, uma diz que é preceito no sábado, a outra diz que não é preceito. E apesar desta questão parecer muito simples para pessoas adeptas de ambas as posições, eu vi isso na internet, pessoas defendendo uma e outra posição como se a questão fosse claríssima. Apesar disso, eu te digo, a questão não é tão simples. Então, o que faremos aqui é o seguinte: eu vou expor as 2 posições, aquela que diz que é preceito e que diz que não é preceito. Depois, conversaremos uma conclusão a respeito desta discussão. Como eu disse, é muito importante que você escute as nuances, as motivações que existem em cada posição, porque, apesar do que parece, não é uma questão simples e você precisa fazer uma avaliação por si mesmo, porque eu não tenho autoridade para definir uma coisa que me parece, demonstrarei isso no vídeo, nem a própria igreja definiu ou declarou publicamente a respeito, certo? Então vamos aqui discutir. Bom, antes de tratar das posições, preciso dizer, eu não tive a oportunidade de conversar com outros liturgistas ou com canonistas a respeito disto, seja presencialmente, seja por mensagem, WhatsApp, Instagram, coisas do tipo. O que eu fiz foi ver os vídeos e os textos, as publicações que foram realizadas por eles ao longo das últimas semanas. Então, entendendo elas, eu as resumi e vou apresentar neste vídeo. Mas como eu não conversei com eles, então pode ser que uma ou outra motivação que não foi dita publicamente não seja mencionada aqui neste vídeo. Aí será o caso de alguém me corrigir ou me complementar nos comentários e contribuir para este debate, ok? Então comecemos por ver a posição daqueles que dizem que sim, é preceito. Então, primeiríssima coisa, observar o cânon 1246, que versa a respeito dessa matéria. Ele diz o seguinte: domingo, em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se como dia festivo de preceito em toda a Igreja. Do mesmo modo, devem guardar-se os dias do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Epifania, Ascensão, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, e sua Imaculada Conceição e Assunção, São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo, e, finalmente, o dia de Todos os Santos. Parágrafo 2º. A Conferência Episcopal, contudo, pode, com aprovação prévia da Santa Sé, da Sé Apostólica, abolir alguns dias festivos de preceito ou transferi-los para o domingo. A CNBB, como mencionado, faz uso desta concessão do parágrafo 2º. Eu tenho aqui o Código de Direito Canônico, uma das edições publicadas no Brasil, com notas explicativas. E a respeito desse cânon 1246, é dito o seguinte: no Brasil,
por determinação da CNBB, com aprovação da Santa Sé. Além dos domingos, são dias festivos unicamente as solenidades de Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, do Corpo e Sangue de Cristo, que é uma data móvel, a data, né, conforme o calendário civil, varia, da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e do Natal do Senhor, 25 de dezembro. Transfere-se ao domingo, entre 2 e 7 de janeiro, a solenidade da Epifania. Transferem-se ao domingo seguinte as solenidades da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Assunção de Nossa Senhora, São Pedro e São Paulo e todos os santos. Não se transfere a solenidade de São José, mas, como foi dito, não é de preceito. Conforme estes que defendem a posição de que neste sábado haverá um preceito para além do domingo, no caso o preceito de todos os santos, fundamenta-se nesta questão: houve uma transferência de todos os santos para o domingo com a aprovação da Santa Sé. Como neste ano, em vista desta situação de finados que eu mencionei, esta transferência não se concretizou, então o preceito permanece no seu lugar, porque afinal não houve transferência. Então veja, é uma posição muito simples. Se houvesse transferência, o preceito iria para o domingo. Como não se concretizou por esta questão do calendário, preceito permanece no seu dia próprio, que é 1º de novembro. Então você deveria ir a uma missa na sexta-feira à tarde ou ao longo do sábado para cumprir o preceito de Todos os Santos. E ir a uma missa a partir da tarde de sábado até ao longo de todo domingo para cumprir o preceito do domingo. Detalhe, né? Finados não é preceito. Será preceito neste ano pelo fato de que caiu no domingo, e o domingo, por sua própria natureza, é um dia de preceito. Ok? Então, esta é a primeira posição, que é uma posição muito simples. Vamos ver agora a segunda posição, aqueles que dizem que não é preceito. Vamos entender as suas motivações, baseadas também na lei. Então, para estes que defendem que não há um preceito neste dia, já existe primeiramente uma distinção em relação à transferência de dia litúrgico e transferência de preceito. Qual que é essa distinção? O parágrafo primeiro diz que os demais dias festivos devem ser guardados do mesmo modo que o domingo. Segura essa informação. E o parágrafo segundo diz que alguns dias festivos podem ser transferidos, dias festivos de preceito podem ser transferidos para o domingo. Segundo este entendimento, o preceito não está vinculado ao formulário litúrgico da Santa Missa, mas ao próprio dia em que aquele formulário normalmente seria rezado. Por exemplo, digamos que a Imaculada Conceição caiu numa sexta-feira. Se você for na missa na quinta-feira à noite, canonicamente você cumpre o preceito da Imaculada Conceição, ainda que naquela missa que você foi, os formulários sejam da quinta-feira e não os formulários da Imaculada Conceição. Existe então uma distinção entre preceito, o dia santo que deve ser guardado, e os formulários litúrgicos que se utilizam para celebrar naquele dia. Há uma distinção. Você não precisa estar dentro daqueles formulários, rezar aqueles formulários para cumprir o preceito. Por quê? Porque formulário litúrgico é questão de direito litúrgico. Preceito é matéria canônica. E o direito litúrgico não tem poder direto e necessário para interferir no código canônico. Ocorre que o Código Canônico e as leis litúrgicas possuem o mesmo legislador, a Santa Sé, e possuem o mesmo destinatário, digamos, a quem a lei é aplicada, o povo de Deus, as pessoas que participam, os fiéis, os católicos. Como o legislador é o mesmo e as pessoas a quem se destinam a lei, as leis, são as mesmas, evidentemente, o legislador vai procurar que haja coerência, coesão, unidade entre as duas formas de lei, a canônica e a litúrgica. Porém, se acontecer
de numa ocasião específica, as 2 leis entrarem em choque, digamos assim, ou aparentarem estar em choque, deverá se, interpretar cada lei conforme as suas regras próprias de funcionamento. E as pessoas que defendem esta opinião invocam um parecer, uma nota da Santa Sé que foi dada no início deste ano. Os liturgistas vão dizer: "Riquelme, não vale, aquela nota é sobre transferência ocasional". Calma, não é disso que eu estou falando. Vamos ver aqui com cuidado a situação. Ocorre que ano passado a Imaculada Conceição caiu num domingo do Advento e criou-se aquele impasse. Domingo do Advento ou Imaculada, o que que celebra? Nos Estados Unidos, houve a transferência da Imaculada Conceição para o dia 9 de dezembro, que foi, no caso, uma segunda-feira. E aí gerou-se uma discussão semelhante à que temos agora. Com essa transferência, a segunda-feira teria sido preceito, sim ou não? A Santa Sé emitiu um parecer, fazendo esta mesma distinção que eu acabei de explicar, a distinção de que uma coisa é norma litúrgica, outra coisa é norma canônica. Uma coisa é matéria litúrgica, outra coisa é matéria canônica. Eu vou mostrar aqui a nota, explicar a situação, e vamos entender de que modo isso pode ser transposto para a situação atual. Vamos lá. Nota sobre o preceito em caso de transferência do dia festivo causado pela ocorrência festória. A coexistência no ano litúrgico do ciclo semanal, de tempos e dias festivos e feriais móveis, devido à sua relação com a Páscoa, e de dias festivos e feriais com celebração em data fixa, tanto no calendário universal quanto nos particulares, origina o fenômeno da ocorrência festorum, ou seja, a coincidência de duas festividades na mesma data do calendário. Tal fenômeno é regulado pelas Norme Universales de Año Litúrgico et de Calendário, segundo as quais, número 59, a precedência entre os dias litúrgicos quanto à sua celebração é regulada unicamente pela Tabula Dierum Liturgicorum. Portanto, se no mesmo dia caem várias celebrações, faz-se aquela que, na lista dos dias litúrgicos, ocupa o lugar superior. No entanto, uma solenidade impedida por um dia litúrgico que tem precedência sobre ela é transferida para o primeiro dia livre de uma das ocorrências elencadas na tabela de precedências nos números 1 a 8, levando em consideração o que é prescrito no número 5 das normas. Por exemplo, quando a solenidade da Anunciação do Senhor cai na Semana Santa, ela é transferida para o dia livre mais próximo, que é a segunda-feira após o segundo domingo da Páscoa. Então, um exemplo: quando duas festas coincidem, aquela que tem, digamos, menor valor, aquela que é impedida de ser celebrada, é transferida para o dia livre mais próximo. Continuando. A esse respeito, surge o seguinte dúbio: no caso da transferência de uma festa de preceito, é obrigatório, no dia ad quem, a observância do preceito, ou seja, quando um dia de preceito é transferido para um outro dia. O preceito vai junto com ele, o fiel é obrigado a ir à missa naquele dia para o qual o preceito foi transferido, para o qual a festa, melhor dizendo, foi transferida? É o que vai responder a nota. O Código Canônico trata dos dias de preceito nos cânones 1246 a 1248. Esses cânones não prevêem a possibilidade de uma transferência devido a uma ocorrência acidental de festas. A faculdade dada à Conferência Episcopal, com a aprovação prévia da Sé Apostólica, de abolir ou transferir para o domingo alguns dias festivos de preceito, refere-se a abolições ou transferências não ocasionais, mas permanentes. Segura essa informação que nós vamos voltar nela. Tratando-se de matéria litúrgica e não sendo essa questão expressamente regulada pelo Código Canônico, além de aplicar o que é estabelecido pelas normas universais do ano litúrgico e do calendário, é necessário levar em consideração as intervenções normativas que, ao longo do tempo, o organismo curial competente em relação ao culto divino e à disciplina dos sacramentos adotou. Essas intervenções atestam uma prática consolidada, um costume, segundo a qual, em caso de transferência de um dia festivo de preceito, não é transferida a obrigação do preceito festivo.
Não sendo essa prática contrária aos cânones do Código Canônico, deve-se considerar como lei litúrgica o fato de que, em caso de transferência ocasional de um dia festivo de preceito, a obrigação do preceito festivo não é transferida para o dia ad quem. Como a nota citou o código canônico, o Canon 2, creio que é importante citá-lo aqui. Diz o seguinte: o código geralmente não determina os ritos que se devem observar na celebração das ações litúrgicas. Por isso, as leis litúrgicas até agora vigentes conservam sua força, a não ser que alguma delas seja contrária aos cânones do código. Ou seja, quando ele fala ritos aqui, ele não está dizendo que ele não versa sobre o rito romano, trazendo leis que servem para nós que estamos nesse rito. O que ele quer dizer é, que o Código Canônico não versa sobre, por exemplo, formulários e gestos, funções litúrgicas totais, ritos que serão seguidos dentro de cada celebração litúrgica. Ele traz orientações gerais, disciplinares para quem faz parte desse rito, mas as nuances, as minúcias, os ritos, formulários, orações, etc., essas coisas pertencem ao direito litúrgico, desde que o direito litúrgico não se oponha, não esteja contrariando uma norma canônica que lhe é superior, certo? Então, por que que a nota cita este fato? Voltando o exemplo da Imaculada Conceição do ano passado. A transferência que ocorreu lá nos Estados Unidos se deu em função das normas universais do ano litúrgico, ou seja, direito litúrgico, que versa sobre os formulários, as orações, os textos que compõem cada celebração. O que significa dizer que, já que essa transferência ocorreu única e exclusivamente por questão destas normas litúrgicas, quando a transferência foi feita para a segunda-feira da Imaculada Conceição, o preceito não a acompanhou. Isso é um exemplo, tá? Essa questão da Imaculada foi tratada com a Santa Sé por carta aos bispos de lá. Estou fazendo aqui o que seria uma aplicação geral. Ela coincide com um dia de igual importância e ela é transferida então para um outro dia, o preceito não a acompanha, porque a transferência foi feita única e exclusivamente com base nas normas litúrgicas, e não tem poder direto sobre as normas canônicas. E o preceito é matéria canônica. Portanto, transferir os formulários de uma missa em virtude das normas universais do calendário não transfere, junto com esses formulários, o preceito que é regulado pelo direito canônico, certo? Aqui no parágrafo 5, quando se fala que a faculdade dada à Conferência Episcopal refere-se a abolições ou transferências não ocasionais mais permanentes, ela está dizendo o seguinte: aquela faculdade de transferir o preceito diz respeito a transferências que ocorrem antes, previamente, por decreto da CNBB, por exemplo, com a aprovação da Santa Sé. Quando a transferência ocorre não por questão canônica, mas única e exclusivamente por questão litúrgica, do calendário litúrgico, então esta transferência é categorizada, ela é definida como uma transferência ocasional, que acontece por este acidente de duas festas coincidirem. Então, repetindo, transferência ocasional é quando é feita única e exclusivamente pelas normas litúrgicas. Transferência permanente, quando ocorre por norma canônica, emitida por um pedido da Conferência Episcopal, no nosso caso, CNBB, e aprovada pela Santa Sé. Então, para estes que defendem que não há preceito neste sábado, existe essa série de distinções que são técnicas, e por isso eu disse que a questão não era simples. Primeiríssima distinção é essa: uma coisa é matéria litúrgica, outra coisa é matéria canônica. São searas diferentes, embora elas estejam em correlação, elas se comuniquem em vista do fato de que é o mesmo legislador e o mesmo povo ao qual a lei se destina. Só que, segundo a opinião destes, tá? Quando a CNBB fez a transferência de Todos os Santos para o domingo, ela o fez por via canônica. Evidentemente, como as leis são coesas, repito,
também se pediu a transferência dos formulários litúrgicos daquele dia para o domingo, para que houvesse coesão nas duas realidades. Só que, segundo a opinião destes, como manter Todos os Santos no sábado não é uma questão canônica, mas uma questão pastoral, para que se alinhe os propósitos da igreja com o feriado nacional de finados, como essa decisão, repito, é pastoral, essa transferência se deu pela tabela de precedência dos dias litúrgicos, já que o dia de Todos os Santos e a comemoração dos fiéis defuntos se encontram no mesmo grau da hierarquia, que é o terceiro parágrafo desta tabela. Ok? Alguns vão dizer que Todos os Santos é citado antes de fiéis defuntos e, portanto, estaria acima. Não vou entrar neste mérito agora, porque eu estou discutindo a posição daqueles que defendem que não há um preceito. Repetindo, ok? Então, como a questão dessa transferência ou deste retorno para o dia original foi pastoral e não por via canônica, se aplicaria o mesmo parecer que foi dado nessa nota da Santa Sé. Formulários litúrgicos foram transferidos, mas como isto é seara litúrgica, o preceito permaneceu no domingo. E a nota explicativa do Código Canônico parece dar certa fundamentação a isso. Por quê? Porque o parágrafo diz: com a aprovação da Santa Sé, além dos domingos, são dias festivos unicamente. A palavra unicamente gera exclusividade. São dias festivos unicamente. Santa Mãe de Deus, Corpus Christi, Imaculada Conceição e Natal do Senhor. Dando a entender que nos outros dias o preceito que deveria ter foi transferido para o domingo e passou a ser vinculado ao dia do domingo e não aos formulários que são rezados naquele dia. Então, se foi por questão pastoral a transferência dos formulários de Todos os Santos de volta ao seu dia original, esta questão litúrgica não interfere na questão canônica e o preceito não vem junto com a transferência. Essa é a posição destes que defendem que neste sábado não haverá um preceito a mais. O que posso dizer de toda essa aquarela é que o resultado é inconclusivo. Não tenho como dizer para você que é preceito ou que não é, porque precisaria ter autoridade para isso, coisa que eu não tenho. Há uns dias foi lançado no site da CNBB uma nota por um assessor dizendo que sim, é preceito. Só que no guia litúrgico pastoral da própria CNBB não está indicado o preceito, está indicado somente para o domingo. Ou seja, as informações estão se contradizendo mutuamente. O Dom Hernaldo lançou uma nota, uma carta para os bispos, explicando sobre a precedência. Algumas pessoas confundiram isso com preceito. Precedência é matéria litúrgica, das normas universais do calendário. Preceito é outra coisa, matéria canônica. Precedência diz respeito aos formulários que serão utilizados numa celebração quando duas ocasiões coincidirem. No caso, este sábado, à tarde, há esta coincidência do Todos os Santos, segundo as vésperas de Todos os Santos, e o que seria as primeiras vésperas de finados. Só que, como muito bem disse Dom Hernaldo, prevalece Todos os Santos. Primeiro, Todos os Santos é solenidade, enquanto finados é comemoração, então está um peso maior. E segundo, finados nem tem primeiras vésperas, né? E a do domingo não será rezada. Então fica, de todo modo, as segundas vésperas de Todos os Santos. Devido a isto, as missas do sábado à tarde, do sábado à noite, serão missas com os formulários de Todos os Santos, para que haja coerência, coesão nas celebrações. E somente no domingo, ao longo do dia do domingo, serão utilizadas as fórmulas, os formulários do dia de finados. Então veja, precedência diz respeito aos textos litúrgicos. Preceito diz respeito à matéria canônica, a obrigação de ir à missa naquele dia, naquele horário, ok? Então a carta do Dom Hernaldo, apesar de colocar Todos os Santos como precedência, né, acima de finados, não necessariamente significa que o preceito está ali incluso. Como já dito, são questões separadas. Para mim, seria muito necessário que a própria CNBB apresentasse como que essa lei foi construída. Por quê?
Porque tem uma nota explicativa aqui no Código Canônico, mas nota explicativa não é lei. A lei é o decreto, a lei se dá por promulgação, né. E pelo modo como a nota foi construída, e o nosso português é uma língua em que as palavras têm mais de um significado, muitas delas, a maioria delas é uma língua muito equívoca no sentido das palavras, a nota pode nos levar a 2 interpretações. Ou essa transferência feita pela CNBB tem que ser aprovada pela Santa Sé e nisto ela é permanente, ou seja, uma vez que foi transferido, é para sempre, e para transferir de volta para o dia primeiro seria necessário, uma nova lei canônica que colocasse essa exceção. Ou a outra interpretação é que a Santa Sé dá a permissão para a Conferência Episcopal mover aquele dia livremente, como ela quiser. Então, nesse ano, dá para transferir? Transfere. Não deu? Não transfere. Me parece que não é o caso, a nota não diz isso, pelo menos. Ela diz que é unicamente aqueles 4 dias, além do domingo, né? Aí seria necessário ver como que o decreto foi construído, qual a norma que está lá expressa no decreto. Por quê? Porque se for o caso de uma transferência permanente, sem a liberdade de mexer nela de novo, sem a consulta à Santa Sé, se for esse o caso, então esta transferência que ocorre no missal, do Todos os Santos permanecer no sábado, ela se dá unicamente pelas normas do calendário litúrgico. Se for esse o caso, o preceito não acompanha. Agora, se no decreto que foi lá feito e a Santa Sé aprovou, a portaria da Santa Sé, se lá está dito, a transferência ocorrerá permanentemente para o domingo, exceto nos dias no ano em que finados ocorrer no domingo. Se isso estiver escrito, aí sim nós temos matéria canônica. Mas aí seria necessário, repito, ver este decreto, coisa que nós não temos acesso. Como não temos acesso, eu não posso vir aqui com todo o poder que eu não tenho e dizer que há um preceito ou que não há. Eu posso, no máximo, especular. Qual é a minha orientação para você? O que é que eu farei? Qual é a minha posição? Sendo preceito ou não, eu vou nas 2 missas. Não vou apresentar para você aqui esta questão moral que os influencers fazem, né, que é importante, que é bonita, que é bela, sobre vá à missa por amor. Já sabemos, tem que ir por amor. Mas no caso aqui nós temos que pensar também nas pessoas que precisam se organizar para os 2 dias. Pessoas que trabalham no sábado e que, portanto, terão que se organizar para ir também na sexta-feira ou no próprio sábado à noite, além do domingo. Pessoas que a sua paróquia não vai oferecer a missa do sábado, não haverá uma missa disponível, então ela precisará se planejar para se deslocar até uma outra paróquia, uma outra igreja. Estas questões práticas da realidade concreta das pessoas nem sempre se reduzem a amar ou não amar, ter preguiça ou não ter preguiça, ser virtuoso ou não ser virtuoso. Mas muitas vezes dizem respeito à possibilidade da pessoa, às circunstâncias em que ela se encontra e que ela precisa ser prudente e sábia na organização do tempo e das condições que ela possui. Então a minha orientação aqui é: vá à missa, se for é importante por amor, evidentemente, vá por amor, sem medo do preceito, mas colocando de lado a questão do amor e fixando unicamente na lei, como nós não temos um parecer definitivo, não temos acesso à lei original, ao decreto como tal, parece mais prudente, juízo prudencial aqui, né, racional, parece prudente você ir nas 2 missas para garantir a sua situação. Vá por amor, certo? Só que eu não estou tratando aqui de virtude, de moral, etc. Estou tratando de lei. Juízo prudencial, razoabilidade da lei. É melhor ir nos 2 dias. É o que eu farei, ok? Diga aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito disso, contribua com esse debate. Eu não estou me colocando aqui na posição do Senhor Todo-Poderoso que tem toda a autoridade para definir o que é certo, porque eu não tenho. E pelo que eu apresentei, me parece que a própria lei não está clara o suficiente para que eu possa me apoiar nela e dizer o que é certo e o que é errado na autoridade dela, com base na autoridade dela, certo? Então, isso aqui tudo é apenas especulação. E você é livre para discordar aqui nos comentários ou para concordar. Não esqueça de deixar o seu gostei. Um vídeo top desse eu tenho certeza que merece. E compartilhe com os seus conhecidos
para que possamos informar as pessoas a respeito destas questões tão minuciosas, né, da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.